Bom dia, vamos lá, abrindo a apostila, combinado? Na página 42. Como combinado, grifar primeiro, né? Então, na página 42, você vai grifar aqui, ó, dinâmica climática, somente o primeiro parágrafo todinho. Começa ali, ó, os fatores astronômicos e terrestres, até a palavra previsão do tempo. Qual é a página, prof? 42. Onde que é para grifar mesmo, professora? Só o primeiro parágrafo. Os fatores astronômicos, até a palavra previsão do tempo. Na página 43, quadradão. Toda a página. Na página 44, todo esse parágrafozinho aqui, ó, do desenho aqui, ó. Faz um quadradinho. Começa ali, ó. É por isso que há, por exemplo, até a palavra umidade e chuva. Na página 45, você vai grifar somente esse parágrafozinho aqui. Começa ali, ó. A formação e a movimentação até a palavra pressão. Esse parágrafozinho curtinho aí. E depois, o último parágrafo tudinho aqui embaixo, pegando as bolinhas, tá? Portanto, para ver formação de nuvens, até a quarta bolinha aqui. O parágrafozinho mais as 4 bolinhas. Certo? Aí você volta lá na página 42. Bom, pessoal, na aula passada, eu estava explicando sobre os fatores terrestres que interferem no clima da Terra. Hoje eu vou falar sobre a dinâmica climática do mundo, nosso planeta, né? O que acontece aí? Inclusive, nós tivemos um fenômeno, não sei se vocês acompanharam aí, um fenômeno semana passada. Eu né? não acompanhei, mas... Bom, então hoje eu vou falar um pouco, começar a falar da dinâmica climática. Então, na aula passada, a gente viu que os fatores astronômicos, que é a inclinação da Terra, os movimentos da Terra, interfere aí na incidência solar na Terra, que vai interferir no clima, e vimos os fatores terrestres, que é maritimidade, continentalidade, latitude, altitude. E a gente não pode deixar para trás que interfere toda essa dinâmica aí do clima, a gente chama de elementos climáticos. Quais são esses elementos climáticos? Umidade do ar, chuvas, ou seja, quantidade pluviométrica, e a temperatura do local, certo? Então, tudo está interligado, além daqueles fatores astronômicos e outros fatores terrestres, junta todo mundo e todo mundo vai formar essa dinâmica climática aí no nosso planeta. E ela é uma coisa muito variável, devido a essa complexidade. Então, devido a essa complexidade, essa dinâmica toda do clima da Terra, por isso que a gente não tem vamos dizer assim, um estudo científico concreto da previsão do tempo. Tá? A previsão do tempo, pessoal, ele é uma probabilidade, não se esqueçam disso. Então, se você vê aí na notícia, hoje em Campo Grande o tempo vai ser assim, previsão de chuva assado, vai cair a temperatura, não quer dizer que exatamente vai acontecer isso. Tá? Olha o nome, previsão do tempo. Eles, baseado em todo o estudo meteorológico, dinâmico, climático do planeta, que existem os centros de estudos aqui no Brasil, o INPE é um,
tá? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí ele faz todo um estudo, uma pesquisa dessa dinâmica do clima do planeta, faz lá os cálculos doidos, de certo matemático, astronômico, sei lá, e aí tem o resultado de uma previsão de como vai ser o tempo hoje, amanhã, semana que vem. Não quer dizer que vai acontecer exatamente, tá? Então eu já vi muita gente xingar aí os povos na TV. Ai, essa bosta de, perdão, gente, essa porcaria aí de previsão do tempo. Não, gente, é uma previsão do tempo, não tem como dar uma coisa concreta. A dinâmica é muito complexa no nosso planeta, é tanto fator influenciando que não tem como ser uma coisa concreta. Bom, agora você vai lá na página 43, tá? Vamos começar a falar sobre a circulação atmosférica, ou seja, o que é isso? É a movimentação das massas de ar circulando aí no planeta, tá? Por que ela fica circulando aí? E por que ela é tão imprevisível? Devido às diferenças de pressão atmosférica em vários pontos do nosso planeta. E também as diferenças de temperatura. Então, por exemplo, eu trouxe um mapa aqui da América do Sul, parecido com aí da apostila. Antes de eu explicar, só relembrando, no slide passado, eu deixei bem clara a explicação lá para vocês. Não confunda tempo com clima, tá? A previsão do tempo, a dinâmica climática, ela trabalha com tempo. Daí a previsão do tempo, tá? Bom, então, esse mapa aqui é um mapa real, é um mapa de um satélite, tá? Essas manchas brancas que vocês estão vendo aqui é circulação de massa de ar. Então, quer dizer o seguinte, as partes, perdão, desculpe, as partes mais brancas aqui, ó, vocês podem ver que tem uma concentração maior de massa de ar, ou seja, de nuvens, significa que provavelmente nessa região aqui será a previsão de chuva. Então, quanto mais concentrado essa massa de ar, essa nuvem, maior vai ser a minha probabilidade de índices pluviométricos, ou seja, de chuva. Você pode perceber aqui que na região do Nordeste quase não tem nuvem. Então, provavelmente, nesse dia aqui, não houve chuva. Então, aqui mais para o norte, ó, pode ver que tem grandes concentrações de nuvem aqui. Então, isso daqui é a circulação atmosférica, é esse movimento das massas de ar ao longo do planeta, aí, na nossa atmosfera. Bom, continuando aí na página 43, agora eu vou falar sobre convecção, pressão e formação de nuvens, tá? Se essas massas de ar circulam, consequentemente, eu vou ter um fenômeno chamado correntes de convecção ou formação de ventos, tá? Como funciona essa dinâmica aí? Bom, esse desenho não tem na apostila, mas eu trouxe para você entender, tá? O que acontece aqui na nossa atmosfera? Eu tenho, em certos pontos da atmosfera, ar frio e ar quente circulando aí, tá? O tempo todo fazendo isso. O ar frio, ele é uma massa de ar menos denso, tá? Então, mais denso, como ele se torna mais denso, ele desce. Acompanha aí no desenho, certo? E o ar quente, aqui em cima o ar é mais frio, aqui embaixo na superfície o ar é mais quente. Então, como o ar frio é mais denso aqui em cima, a tendência dele é descer. E o ar aqui na superfície, que é mais quente, ele fica menos denso, a intenção é subir, tá? E aí, quando ele chega aqui na atmosfera, ele se resfria. E aqui esquenta. Então, ele passa a ficar mais denso e desce. E aqui fica mais quente, menos denso e sobe. Aí ele se resfria, fica mais denso, desce. Esse aqui esquenta, fica menos denso e sobe. Aí ele fica assim, ó, nesse sistema de circulação. E esse fenômeno se chama correntes de convecção. E, graças a essa corrente de convecção, eu vou ter a movimentação das massas de ar aqui na superfície. Então, o que a gente já pode concluir aqui? Se eu tenho um aumento da massa de ar, eu vou formar uma região aqui embaixo de baixa pressão.
e aqui em cima de alta pressão. Então, vai continuar fazendo esse tipo de circulação. E aí eu tenho a formação de ventos. Então, quanto mais massa de ar acumulado, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, concorda comigo que maior vai ser a minha corrente de convecção? E se eu tenho um aumento na minha corrente de convecção, eu vou ter uma formação maior de ventos, tá? Na superfície aqui. Para quem não sabe, pessoal, semana passada nós tivemos um fato que aconteceu aqui na região sul do Brasil. Passou um ciclone aqui. Ciclone, né? Tá? Um ciclonezinho assim. Incrível, porque isso bruto, nunca tá? acontece. Só foi 120 km por hora, mais ou menos. Mas já foi suficiente para arregaçar tudo. Morreu gente, tá? Destruiu um monte de coisa. Meu pai. Machucou gente, já deu para assustar aí, tá? E eu vi na notícia aí que talvez pode passar outro aí as próximas semanas. Não sei. Lembre-se que previsão do tempo não é uma coisa exata. Uma probabilidade. Tá? Aí na apostila para vocês, ele traz aí um exemplo para você entender o que é essa corrente de convecção quando acontece aí na sua casa da porta bater. Já viu acontecer isso na sua casa? Semana passada aconteceu. Ô, professor, na verdade, professora, semana passada, exatamente, toda vez que eu vou lá fora ver minha cachorra, eu fecho a porta com delicadeza e daí eu solto, né? Porque geralmente o vento vai empurrar ela. Só que daí tem vezes que o vento empurra tão forte que faz um estralo na porta que... Pá! Sim, esse que o vento empurra aí é uma pequena corrente de convecção que está acontecendo entre a sala e a varanda. Tá? Então, o que acontece? Aqui fora, o vento ele está circulando, certo? E aqui ele faz uma corrente de alta pressão, certo? E aqui dentro da sala também está circulando um ar, porém de baixa pressão. Então, a tendência é no sentido de baixa pressão, em direção à alta pressão. Então, como ele faz o movimento aqui fora, ele está criando uma alta pressão. E aí é como se ele puxasse o ar de corrente de convecção aqui dentro da sala. E aí a tendência é ir em direção para fora. E aí quando ele vai em direção, o que acontece? Empurra a porta e fecha. Tá? Então esse é um pequeno fenômeno de corrente de convecção que acontece entre a sala e a varanda da sua casa. Tá? Então é mais ou menos assim que acontece aqui na nossa atmosfera. Entenderam? Entenderam, pessoal? Como acontece aí? E aí, é graças ao movimento de corrente de convecção que eu tenho a formação de ventos e eu tenho formação de nuvens. E eu só tenho grande concentração de nuvens, consequentemente, pode ter possibilidade de chuva. Certo? Pessoal, vocês me dão um minuto, por favor? Um minuto? Sim, professora. Então, continuando, pessoal. E aí eu tenho, graças à corrente de convecção, eu tenho a formação de ventos, formação de nuvens e formação de diferentes pressões. Agora vocês vão lá na página 44. Continuando. É graças à corrente de convecção, pessoal, eu tenho a formação, não sei se vocês já ouviram falar, da brisa marítima e a brisa terrestre. Tá? Isso aqui acontece muito em regiões litorâneas, regiões de praia. Tá? Então, o que acontece? Durante o dia, não sei se você já percebeu quem foi para a praia, a areia da praia fica quente e o mar fica frio. Já perceberam isso? Quem foi na praia? Sim ou não? Sim, É verdade, sim. Então, aí o que acontece? Corrente de convecção no sentido do mar para a terra, certo? Então, o que acontece? Aqui nessa região, o ar é mais frio. Então, ele é mais denso, ele desce. E vai em direção aonde o ar está mais quente. Então, aqui eu tenho baixa pressão e aqui eu tenho alta pressão. Então, o sentido da corrente é para lá, tá? E aí acontece que esquenta a areia, certo? E aí a luz solar também contribui para esse movimento aí. Professora, de noite a areia é o fica... contrário, tá? A gente chama de brisa terrestre, é o contrário.
Aí nós temos que a areia fica geladinha, fria, e a água fica um pouquinho mais quente, tá? Então, é no sentido de terra, do movimento da terra para o mar, tá? Por quê? Porque à noite eu não tenho luz solar, concorda? À noite a temperatura cai um pouquinho, certo? Professora, Oi. de noite a areia fica fria? Sim, ela fica bem assim, um frio Úmida. agradável. E a água do mar, ela fica um pouquinho mais quente. Tá? É bem Entendi. legal. Bem legal caminhar na praia à noite. Eu Certo? ainda não caminhei ainda. É muito bom. Quem for passear À na noite praia, nunca fui, professora, mas de uma dia eu fui. passeada assim, descalço, assim, uma caminhadinha na praia. Você vai ver, é gostoso, tá? Entenderam, pessoal? Bom, agora você vai lá na página 45. Agora eu vou falar a formação de nuvens. O que é necessário para que ocorra a formação de nuvens, além da corrente de convecção? Em primeiro lugar, uma superfície aquecida, tá? Aqui na superfície terrestre, ela tem que se aquecer, certo? Por quê? Porque uma superfície aquecida, ela fica menos denso e aí ela sobe, tá? Segundo ponto, convergência de ar, ou seja, uma região de baixa pressão. Então, uma superfície, quando ela se aquece aqui embaixo, ela forma uma região de baixa pressão, certo? Levantamento de ar de acordo com a topografia. Olha aí na apostila, na página 45. Topografia, pessoal, quer dizer o relevo da região, certo? Então, regiões mais altas, eu vou ter uma região de alta pressão, certo? Então, eu vou ter circulação mais de ar. E levantamento de ar ao longo de frentes frias, certo? Então, o ar, ele vem e sobe, tá? Ele vai em direção aonde se instala uma frente fria. Então, junta tudo isso daí, eu tenho, mais a corrente de convecção, eu tenho o quê? A formação de nuvens. Então, eu copiei um desenho parecido aí na apostila, tá? Então, esses 4 pontinhos aí, ó, que tá aí na apostila, é o que eu falei agora há pouco. É os 4 fatores que são necessários para que ocorra a formação de nuvens e a movimentação dela, tá? E dependendo da quantidade de nuvem que se forma e a concentração dela, aí eu vou ter, segundo a previsão, chuva ou não, tá? Chuva ou não. Então, tudo isso vai depender. Vocês estão entendendo, gente, como que é essa dinâmica climática, como ela é complexa? Sim, tô dando pra entender. E como ela é complexa, como ela é instável, né? Imprevisível. Então, aqui, ó. Aqui é o exemplo da convecção, da corrente de convecção, como eu falei, né? Superfície aquece, tá? O ar sobe, que fica menos denso. Aqui em cima o ar se resfria, fica mais denso e desce. E aí fica nessa circulação. Nessa circulação, acaba o quê? Formando o vento, acaba formando concentração de nuvens, condensação, né? A nuvem nada mais é que o processo de condensação das partículas da água. Aí, levantamento do ar devido à topografia. Olha aqui, ó. Tá? Então, regiões onde eu tenho altitudes mais altas, regiões de serra, regiões de montanha, tá? A tendência é subir em direção à topografia, as nuvens se formarem e se concentrarem aqui. Por isso que em regiões de serra, em alta montanha, essa parte aqui é mais frio, né? Também aqui a pressão é menor. Aí aqui eu tenho a convergência de ar. A tendência é sentido de baixa pressão e para um sentido de alta pressão, tá? É onde ocorre a concentração de nuvens e grande possibilidade de chuva. E aqui nós temos o levantamento de ar ao longo de frentes frias. Então, o ar ele vai no sentido de baixo para cima em busca de uma concentração de frente fria. E aí ocorre a formação de nuvens
concentração de nuvens e vai depender da quantidade de nuvens concentrada aqui, o tipo de nuvens, não sei se vocês sabem, existem vários tipos de nuvens. Tá? Nós temos aí o nimbus, cumulonimbus e por aí vai. Então, a nuvem é a identidade do céu, vamos dizer assim. É ela que vai ditar aí na dinâmica climática se o tempo vai estar ok, se eu vou ter vento, se eu vou ter chuva, tá? Então, ela que manda. E para ela mandar, tem que acontecer esses 4 fatores aqui. Entenderam, pessoal? Tudo bem? Bom, só para fechar, eu vou voltar rapidinho aqui na pauta, para quem ainda não copiou, tá? Enquanto isso, quem já copiou, por favor, abrem a apostila na página 42. Vamos começar pela apostila. Vamos para o exercício. Depois eu vou tudo no CA, tá? Então, abrem a apostila na página 42. Já copiaram a pauta? Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma perguntinha aí? Tá tudo tranquilo? Agora vocês compreendem os boletins do previsão do tempo que sai, tá? Sim. E outra coisa, pessoal, a previsão do tempo, ela não é uma coisa assim, vamos dizer assim, concreta. Eles fazem um boletim, pode soltar aí 6 horas da manhã e pode ter mudança aí ao longo do dia. Ou ele faz uma previsão assim, previsão do tempo, você pode até pesquisar aí no Google. Previsão do tempo para Campo Grande para 15 dias. Tá tudo lá, certo? Mas pode acontecer mudança? Tem no meu telefone. Pode acontecer mudança? Com certeza. Pode. Tá? Então, vamos lá. Exercício 1. A atmosfera não é aquecida diretamente pelo Sol, mas pela sua superfície terrestre. Isso porque a radiação do Sol aquece o solo e o solo aquece o ar. Sabendo disso, por que uma pessoa na praia queima a parte do seu corpo virada para o Sol e não queima o seu corpo virado para a areia? Boa pergunta, né? Por que será? Ah, eu vou ter uma marquinha de biquíni aqui. Vou deitar na areia para queimar. Faz isso? Não. O que eu faço? Pego a cadeira, né? Deito assim. Então, por que não queima na areia, mas queima no sol? Tá fácil essa, hein, gente? Por que eu não queimo na areia e sim no sol? Nós já estudamos astronomia, né? O que o sol é? Uma estrela. E o que ela emite? Luz. Que tipo? Ultravioleta. Bingo. Bingo aí, Leonardo. Isso aí. Põe aí. Por que a pele queima com os raios UV? O que é isso? Ultravioleta. Isso, muito bem. Então, Raios ultravioleta. que a pele queima com os raios UV, que são radiação direta do Sol. Ponto. Só relembrando, evite tomar sol, principalmente em região de praia, do meio-dia a 4 horas da tarde, tá? É o horário Vai tomar 3 horas, né, prof? É o horário em que a incidência UV está bem forte atuando no planeta, tá? Professora, e tipo de 10 horas, mais ou menos, da manhã? Pode, mas aí também já começa a ficar quente. Mas pode, tá? Professor, É porque Gente, vocês têm eu que entender preciso, uma mas eu não coisa. gosto. Vocês têm que entender uma coisa. Para quem gosta de tomar um bronze, né? Gente, 15, 20 minutos é o suficiente para você pegar uma marquinha de biquíni aí legal.
Aí tem gente que esquece do mundo, vai lá e deita na praia, na piscina, no clube, e esquece da vida, né? E dorme. E Foi dorme. nem protetor solar, né? Não, Daí simplesmente bota o óculos escuro lá, deita lá naquela cadeira de praia, vai a menina. piscina e acabou, esquece do mundo. Não, gente. Eu não entendo Aí as o pessoas que seu vão pra praia lazer pra vai se dormir. tornar um problema, né? Não, eu não entendo essas pessoas que vão dormir em frente da piscina. Você pode parar até no posto de saúde no hospital. Mas tá bom, vamos lá. 2. 3 cidades do Brasil. Urupema, Santa Catarina. Salvador, na Bahia. E 3 Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Ó, 3 cidades bem diferentes. Apresenta a seguinte temperatura no verão. Urupema, 10 graus. Gente, é temperatura fictícia, tá? Não é real. Salvador, 20 graus e 3 Lagoas, 25. Quais fatores fazem com que a temperatura seja tão diferente nessas 3 cidades, sabendo que eles estão no mesmo hemisfério e na mesma latitude? Qual que é a última? Como que pode dizer? Quais O os lugar fatores que onde interferem aí nessa diferença? Primeiro a lugar, distância, não. Primeiro rotação e translação, né? Relevo da cidade. Região sul não é a mais alta? Né? Então põe Muito. relevo. Próximo, altitude. Maritimidade, né? E vegetação. Tem mais aqui, vou colocar só esses, tá? Então, repetindo. Relevo, altitude, maritimidade e vegetação. Certo? Número 3. A existência de montanhas com pico de neve, mesmo em zonas tropicais, pode ser explicada pela... O que lá na pontinha da montanha tem neve? Falamos muito isso aqui, vocês viram até... Pela altitude? Altitude, professora, da Muito montanha? bem. Quanto mais alto, mais frio vai ficar. Elevada altitude. Alternativa B. Professora, pode repetir a 2? Sim. Relevo, vírgula, altitude, vírgula, maritimidade e vegetação. Letra B. Obrigada. Número 3, alternativa B. Ah, pessoal, essa 4 aqui eu esqueci de comentar na aula passada. Eu vou ditar a resposta e aí eu já explico, tá? Ele perguntou o que são e o que causa as ilhas de calor. Põe aí. É um fenômeno típico das grandes cidades. É um fenômeno típico das grandes cidades e se caracterizam pela alta temperatura na área urbana devido Alta temperatura. da área urbana, vírgula, devido à falta de cobertura